Olá, bom dia! Estamos chegando aqui na TV Câmara Campinas, estúdio Câmara no Ar, ao vivo. E você tem uma semana linda. Hoje é segunda-feira, dia 18, uma segunda espetacular para você. Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre ouvir música enquanto trabalhamos ou estudamos. Você consegue? Então, quando se fala em ouvir música enquanto se trabalha ou estuda, há vários tipos de perfis. Algumas pessoas só conseguem se concentrar enquanto ouvem um tipo de música específico. Outras sentem que qualquer ruído as desconcentra. E ainda, gente, quem consiga trabalhar com músicas e sons simultâneos, é uma confusão na mente, mas afinal, ouvir música enquanto se trabalha ou estuda beneficia ou prejudica o desempenho? Existe um tipo de música mais adequada para cada tarefa? Olha, para conversar sobre esse tema hoje, nós já estamos com os nossos dois convidados aqui no estúdio e claro que a gente conta com a sua participação também, então vai mandando o seu WhatsApp para nós, a nossa produção já está conectada com você. Olha aí o telefone, o WhatsApp, nosso contato 19978293776. Vai mandando para a gente, fala aí, você consegue trabalhar e ouvir música? Você consegue estudar e ouvir música ou isso te causa uma confusão? Qual é o seu comportamento mediante ao tema de hoje? Manda pra gente que nós vamos interagir com você. Vamos com algumas informações. Olha só, os usuários das linhas de ônibus 163, 163, né, Jardim Campos Elíseos e 401, Parque Jambeiro 2, devem ficar atentos às mudanças determinadas pela INDEC, que já entram em vigor a partir de hoje, tá bom? Segunda-feira, dia 18 de agosto. Atenção! Na linha 163, o atendimento será transferido da estação João Jorge para os pontos ao longo da Avenida João Jorge. No sentido centro, os ônibus vão parar antes da Rua 7 de Setembro e no sentido bairro, antes da Rua Dr. Salles Oliveira. A alteração ocorre após redistribuição da frota pela empresa operadora. Já na linha 401, o itinerário será ampliado no sentido centro-bairro, passando a atender trabalhadores da região das Chácaras São Martinho. Os ônibus vão circular pelas ruas Francisco de Doni, Emília Serra Otranto e Alcides Joveta, com um novo ponto de parada na marginal da rodovia Anhanguera, tá? A linha 163, 163 liga os terminais Vila União e Central, transportando em média 780 passageiros por dia. Já a linha 401 conecta o centro às Chácaras São Martinho, com cerca de 150 usuários. Muito bem, mais uma informação para você, agora do Legislativo. A Câmara de Campinas realiza hoje, segunda-feira, dia 18, a 46ª reunião ordinária, com destaque para dois projetos que ampliam o acesso gratuito da população a medicamentos. O primeiro é o programa Farmácia Solidária, de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic. A proposta, gente, permite o licenciamento de farmácias e entidades sem fins lucrativos para receber doações de medicamentos, inclusive amostras grátis, e disponibilizá-los gratuitamente à população, claro, sempre sob responsabilidade aí de um farmacêutico habilitado. O texto estabelece critérios rigorosos para o recebimento, como validade e registro na Anvisa, e prevê ainda campanhas de incentivo à doação e isenção do ICMS nas operações realizadas por empresas parceiras. Já o segundo projeto, de autoria do vereador Nick Schneider, trata do funcionamento das farmácias públicas vinculadas às unidades básicas de saúde. A medida garante que esses espaços acompanhem integralmente o horário de atendimento das UBSs, permitindo que o paciente retire o medicamento logo após a consulta médica. A sessão será realizada a partir das 6 da tarde hoje, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, também pelo canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Lembrando que você também pode participar presencialmente no plenário da Câmara, Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, bairro Ponte Preta, a partir das 6 da tarde. Nós esperamos por você presencialmente também. Previsão do tempo para hoje, vamos lá, semana começando, de acordo com a previsão, nós teremos aí um veranico ainda esta semana. Hoje começamos com mínima de 13, a máxima é de 28, previsão do tempo é céu azul de brigadeiro, tá certo? Então vamos lá, você que tá com a gente, vamos ao nosso tema central então?
Você já tentou estudar ouvindo música? A prática é bastante utilizada por muitas pessoas, mas há quem considere um empecilho dificultando a concentração. No entanto, estudos científicos testaram, aliás, qual grau de foco e produtividade é possível obter neste cenário. E para abordar esse tema, aliás, nós vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Eu quero dar boas-vindas e agradecer a participação da nossa consultora de imagem e etiqueta, que vai comentar como ouvir música é percebido no ambiente corporativo e seu impacto, né? A Samara Pilon. Muito bom dia, Samara, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Mar- Prazer. Maravilha, prazer é todo nosso receber você aqui. E olha, essa questão de música, nós precisamos de um psicólogo, de um psicanalista para nos ensinar e avaliar sobre os efeitos da música no nosso cérebro, né? Então, para isso, nós, claro, convidamos aí o Lucas Cavalcante, ele é psicólogo e psicanalista, vai falar sobre os efeitos da música no nosso cérebro e também na nossa produtividade. Seja muito bem-vindo, bom dia. Muito obrigado pelo carinho, estou de volta aqui, é Que um prazer estar com bom! vocês. Vamos bater um papo gostoso nessa segunda-feira sobre música e trabalho, que eu acho que são duas misturas, assim, importantíssimas. Muito bem. Você aí de casa manda sua mensagem para a gente. Você consegue aí estudar e ouvir música, trabalhar e ouvir música, fazer tudo simultaneamente, sem ter nenhuma confusãozinha? Vamos lá, um estudo feito pelo Instituto de Universidade do País de Gales testou o desempenho de estudantes, gente, sobre o efeito de 5 diferentes ambientes, tá? Um ambiente totalmente silencioso, né? Com sons simulando sons ambientes, chuva, ar-condicionado ou barulho de construção ao lado. Também com sons variados, uma conversa paralela, com uma música que a pessoa goste, né? E com uma música que a pessoa não gosta. Esse estudo, gente, no final, deu o resultado seguinte: os cientistas descobriram que os estudantes nos ambientes com músicas e sons variados tiveram um desempenho mais baixo do que aqueles que ficaram em ambientes com sons repetitivos e também em ambientes silenciosos. Bem interessante esse estudo, e agora eu pergunto para o nosso psicólogo, né? Estudar enquanto a gente ouve música pode oferecer diversos benefícios. A combinação de ritmos e melodias pode influenciar também esse nosso desempenho cognitivo. Gostaria que você explicasse para a gente, porque a gente consegue fazer tudo isso e ter um desempenho legal, mas tem gente que não consegue. Então Uhum. explica para nós, Lucas. Bom, a música, aliás, o estudo bem interessante, Uhum. bem perspicaz o estudo. A música, ela dita o ritmo, né? As próprias batidas do coração, assim como, aliás, é tema até de poesias, inclusive de música. A Sim. gente sabe que a música é importante e ela, sem dúvida, ela vai influenciar. Ela tem um caráter entorpecente, ela pode gerar em nosso prazer, pode gerar mais desejo. Agora, quando a gente pensa em, olha, ela melhora o desempenho, a gente precisa entender o que nós estamos buscando. Uhum. É desempenho enquanto eu quero estudar mais, tirar notas maiores? Pode ser que para determinados sujeitos ela faça muito sentido. Não quer dizer que, intrapsiquicamente falando, seja saudável para ele. Ele pode ganhar altos scores na faculdade, no trabalho, mas a sua vida, por exemplo, no sono, noturno, questões emocionais e relacionais na sua vida privada, seja um problema. Então, antes de tudo, a gente precisa pensar o que esse sujeito está buscando. E aí sim verificar a problemática na música na vida dele. É fato que antes da gente pensar em música, eu acho que aqui vai ser um tema que a gente vai girar aqui, as pausas são importantes, o silêncio é importante, tal Sim. como o barulho. Então, saber encaixar isso durante o dia é fundamental, a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Muito bem, Lucas. E a Samara, né? Gostaria de saber de você, Samara, do ponto de vista da etiqueta corporativa, né? Vamos falar primeiro da etiqueta corporativa e depois a gente fala do nosso dia a dia, né? Do nosso pessoal, social. Na etiqueta corporativa, usar fones de ouvido no trabalho pode transmitir uma imagem negativa? Qual que é a sua avaliação quando a gente se refere a questões de etiqueta nessa mania que todo mundo está tendo aí de usar fone? Eu vejo que no mundo corporativo, né, a gente sempre recebe muitas pessoas, assim, que ficam muito preocupadas com a sua imagem, né, com o que Uhum. elas estão vestindo ou deixando de vestir, qual que é a comunicação, qual que é a mensagem que elas estão transmitindo, né. E o que a gente não pode esquecer é que, assim como a nossa roupa comunica, né, alguma coisa, o que a gente ouve, a forma como a gente se comporta também, né, passa uma mensagem muito importante no ambiente de trabalho.
Então, o fone de ouvido pode ser que, né, ele passe essa mensagem um pouquinho, talvez, mais desprendida, né, ou não, né. Então é muito importante também a gente prestar muita atenção nisso, né, nesse comportamento, para não passar nenhuma mensagem que seja negativa, assim, que possa te influenciar, negativamente no seu ambiente de trabalho. Perfeito, Samara. Agora, essa questão de fone de ouvido, na sua visão, né, você é uma Uhum. consultora de imagem, não traz pra gente uma questão, assim, da pessoa estar meio aqui fora do contexto do ambiente? Desconectada, né, às Uhum, vezes pode parecer que a pessoa está ali desconectada, porque assim, eh, se a gente pensar que tem uma equipe toda ali, né, interagindo, trabalhando, por que que só você está ali uhum. e usando o fone de ouvido, né? Então é muito importante que a pessoa faça essa leitura também, né? Será que é positivo? Será que eu devo? Será que convém usar o fone de ouvido no meu ambiente de trabalho? É verdade, Lucas. E agora, a visão psicológica para a gente dessa É. questão de fone de ouvido e essa percepção que a gente pode ter de uma desconexão, né, do ambiente, principalmente corporativo, porque um ambiente corporativo é um ambiente em que se fala, em que se tem uma comunicação e é necessária essa comunicação. Uhum. Aí a pessoa ela se sente mais confortável trabalhar para trabalhar ouvindo música, e aí automaticamente ela acaba se desconectando desse Uhum. ambiente, né. E aí, essa música, ela Então vai é complicado. Interessante essa fala da etiqueta, né, isso é muito aham, legal e como está sendo dito aqui, a gente precisa prestar atenção de qual empresa, né, de qual, assim, ética nós estamos usando naquela empresa. Engraçado que eu tenho vários pacientes na área de TI, e sim. eles incentivam, inclusive, o uso de fones, quer dizer, esses profissionais que trabalham com programação e tal, eles são, infelizmente, até obrigados a se desconectarem dos outros e se conectarem às máquinas. Uhum. Se conectarem às máquinas. E aí o som, né, no ouvido faz toda a diferença. Há de se dizer que com a Revolução Industrial, a Revolução assim, da informática nos anos 70, e ainda mais agora com a Revolução da Nanotecnologia, nós inventamos as baias nas empresas. E é um Sim, termo que vem dos cavalos, inclusive, em perfeito. áreas e tal. Quer dizer, nós fomos transformados de alguma maneira com essa ideia de um animal que está ali para produzir alguma coisa, desumanizado em si. E aí, sem dúvida, a música entra como uma tentativa do sujeito construir o seu espaço privado dentro do espaço público, isto é, Uhum. tentar construir o seu lugar de existência, feito um quarto, feito o banheiro da sua casa, a sua sala, tentar imaginar isso dentro do espaço de trabalho para, novamente, com foco em quê? Na produtividade. Se o foco é a produtividade, pode ter certeza que o empresário, o seu gerente, você mesmo vai pensar em fazer de tudo, e aí vale a pena descobrir qual é a regra daquela empresa. Agora, se a ideia é a sua saúde mental, aí nós precisamos pensar que talvez diminuir a produtividade vai aumentar aí a sua saúde mental e desconectar um pouco da música. Então, certamente, assim, a análise do ambiente se faz necessária. Muito bem. Agora, na questão das músicas, Lucas, no seu ponto de vista, música pode ajudar a melhorar a concentração? E aí os certos tipos de música, né? Música clássica ou música ambiental, tem associação aí a níveis mais altos de foco, de atenção, porque a gente sabe que a música, ela nos molda, né? Se você Uhum. você não está muito alegre, aí você ouve uma música que tem aí um som que te contagia, você muda rapidamente. E Uhum. a mesma forma se você não está muito feliz e aí você ouve uma música que tem uma baixa vibração, puf, é fundo de poço. Como é que você explica pra gente essa conexão que a gente tem com o som, na verdade? Há de uma ciência geral, digamos, da música. Música, eu vou usar um termo aqui mais dos músicos, né, que a música vai compreender, que é a chamada cozinha, que é o baterista, que é o baixista, às vezes até o tecladista, o guitarrista. A cozinha em si que a gente fala tende a fazer as músicas com mais graves, mais pulsantes, onde a batida vai vir mais ao peito e trazendo assim mais ansiedade, portanto, mais adrenalina, digamos. Músicas mais harmoniosas, como por exemplo com instrumentos feitos com cordas, por exemplo, elas tendem assim a relaxar mais. Isso de maneira geral. Agora, diminuindo tudo isso, a história de vida daquele sujeito, pode ser que uma música clássica gere nele assim muita ansiedade, e uma música mais roqueira, mais batidona, sim, pode gerar mais calmaria. Eu conheço várias pessoas que pensam dessa forma, sem dúvida. O que vale a pena a gente pensar é se aquela música, em determinados momentos, se eu preciso estar mais calmo, se ela está gerando mais ansiedade, se eu preciso estar mais ansioso, se ela está gerando mais calmaria.
vamos combinar que não tem como, né, pensar cientificamente numa música como clássica. O sujeito vai na academia puxar um ferro, vai achar que aquilo vai trazer mais músicos para ele. Isso em termos científicos. Agora, na história de vida do sujeito, ele vai dizer, olha, eu escuto o Bach e para mim tá maravilhoso. Né? Mas tem essa distinção, né, nas bandas que a gente pode ver, essa que a gente chama de cozinha e os instrumentos de corda tende a ter essa relação de graves, pulsantes e mais calmaria. Vai aí da análise de cada um. Muito bem, aí, ó. É muito legal a sua colocação, sua pontuação. E aí, eu já pergunto para a Samara, a música, né, além de afetar o nosso foco, ela também comunica algo sobre a gente, né? Como a roupa que a gente veste. Então, a escolha do repertório, certo? Você acredita que é estratégico, assim, como a postura e também com a roupa que a gente usa? A escolha do repertório, da música, ela influencia no nosso comportamento? Acho muito pertinente essa pergunta, né, porque assim, ao contrário do que ele trouxe aqui pra gente, né, se a gente pensar que no ambiente corporativo, né, é muito importante que as pessoas tenham uma outra postura diferente, né, ao invés de ter essa desconexão com o restante da equipe, né, no mundo corporativo, muitas vezes o que eles pedem é justamente o oposto, que é ter essa conexão entre os colaboradores, né, entre os funcionários. Então, pensando deste modo, às vezes ouvir músicas, estar mais desconectado do restante da equipe, pode ser lido de uma forma muito negativa, né. E eu também vejo que, assim, apesar da empresa não poder fazer aí o juízo de valor do que aquela pessoa pode ou não ouvir ali, né, dentro do ambiente de trabalho, né, é muito importante também que ela tenha, uma percepção, né, sobre o que pode ou não, né, ser ouvido dentro daquele ambiente, o que vai qual é o tipo de mensagem que aquela música vai estar trazendo sobre você, né, para não trazer, interpretações totalmente equivocadas a seu respeito que você não queira passar, né, aí para os seus supervisores, enfim. Então, e existem, códigos de, etiqueta corporativa, assim, tem sobre, o uso de fone ou caixas de som no ambiente? Tem, assim, algum Sim, código de etiqueta que a gente deve aprender, porque se a gente não sabe, a com gente tem que aprender certeza. mesmo. E aí com essa alta de fone de ouvido, e a galera também usa caixinha de som, né, então espera lá, ou som no celular. Gente, quando você está ouvindo é só para você. Que mania que a galera tem de colocar o som e achar que eu estou gostando do som dele? Em Poxa, aí alto-falante. é um alto-falante. Então tem uma etiqueta pra gente, em questão desse negócio de ouvir música. A máxima é sempre a seguinte, né, gente, eh, dentro do ambiente, por exemplo, corporativo, do ambiente de trabalho, se você escolhe ouvir música, ouça com o fone de ouvido, né, no volume mais ameno, né, mais baixo, para sempre pensando que, assim, ao seu lado vão ter outras pessoas, que pode ser que essa pessoa não queira ouvir música, não se sinta confortável, não consiga produzir igual você que gosta de ouvir música, né. Então coloque seu fone de ouvido, né, tenha cuidado com o volume, tenha cuidado com as músicas que você ouve, né. Caixinha de som, gente, abominável, não dá pra gente pensar que, assim, teria como colocar, né, uma música, assim, em alto-falante e que talvez isso possa incomodar outras pessoas também, gerar desconforto, diminuir a produção. Então eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado, né, já que a gente tá falando aí de pessoas que são, né, totalmente diversas, né, um ambiente muito diverso, e que cada um se comporta de uma forma, se sente confortável de uma forma, e a gente tem que respeitar todas essas pessoas igualmente. Muito bem, Samara. Ô Lucas, né, a psicologia fala o quê sobre as pessoas que às vezes não têm falta uma noçãozinha, né? "Ah, tô a fim de escutar música, eu vou ouvir mesmo e quem quiser ouve, quem não quiser tá para ouvido". O que que a psicologia traz referente a esse Pois é, a comportamento? gente está, sim, sem dúvida, numa cultura que se chama, hoje essa palavra está um sucesso até na clínica, que é o tal do narcisismo, né? Ah, A gente está sim. numa cultura narcísica nesse sentido de que o meu gozo em cima do gozo do outro. Uhum. Então aí o som, né, até a gente estava falando aqui sobre Samara, né? Desculpa, É, Samara. Isso. Samara Samara. estava dizendo interessante, aqui, que eu disse, gente, não use a caixinha de som.
Nós temos leis hoje que impedem, já estão impedindo o uso de caixinha de som na praia. Sim, claro. Tal como, que era um Você ambiente. Em pensa? ambientes que são Como públicos, que fica né? a caixinha de som na praia, Sim, gente? leis municipais, estaduais, até porque a gente está numa forma rigorosa de que o meu desejo em cima do desejo do outro. Então, sem dúvida, assim, a forma de música hoje que nós escutamos, a forma de uso dela, tem a ver, assim, sem dúvida, com o meu eu, a forma como eu vou me colocar para o outro. Lembrando que é um contrato social. Há uma etiqueta social, há um código, há um códex. Aliás, assim, estética é uma palavra que tem a sua origem na mesma origem de ética, né? Que é a beleza do ambiente, a forma como eu vou embelezar aquilo até com o uso do som. Eu vou fazer um recurso aqui, trazer um recurso do Theodor Adorno, né? Que ele escreve, a época ele escreveu no início do século XX, criticando o jazz como uma música terrível, errada, comparando com o clássico. Hoje, quem diria, o jazz é uma música maravilhosa. Mas ele vai falar das chamadas músicas que são feitas para não serem ouvidas. E nós vivemos hoje num contexto social das músicas que são feitas para não serem ouvidas. Algumas músicas são importantes nos ambientes para que a gente não necessite ouvi-las, para que a gente produza mais e gere, inclusive, um bom ambiente. São chamadas hoje músicas de elevador, né? A gente entra, fica ali mais estabilizado, pessoas que têm claustrofobia, por exemplo, elas conseguem ficar ali dentro porque tem uma musiquinha, muitas vezes, tocando e aquilo ajuda. Né? Agora, o volume, a qualidade sonora do alto-falante, isso pode influenciar, inclusive, no contato com o outro. Por isso que a gente tem raiva do celular quando sai o som. A música pode ser maravilhosa, mas a sua caixinha de som ali, ou a própria... como fala, o falante do celular, ele é tão ruim que não vai produzir a mesma catarse no outro, que não tem nada a ver com a sua música. Então, antes da gente falar da música, inclusive deve se falar da qualidade da projeção dessa música no ambiente, que também é uma coisa muito importante, né? E aí isso pode gerar mais raiva e assim por diante. Você vê, né, o contraponto dessa questão da música, a gente está falando de etiquetas, né, quando a gente se refere a ambiente corporativo e o uso de fones de ouvido, de caixinhas de som, e o efeito também que a música traz no nosso cérebro, né? Só que aí a gente fala de caixinhas de som e é uma bagunça. Se cada um colocar a sua música na sua caixinha, vai ficar uma beleza o ambiente corporativo, Poluição né? sonora, Não né? é legal, poluição sonora. Só que também, se cada um se conectar no seu fone de ouvido, também vai ficar um ambiente corporativo totalmente desconectado e desagradável. Então, como é que a gente faz para equilibrar? A gente sempre joga aqui no Estúdio Câmara essa palavra faz parte do programa quase todos os dias, o equilíbrio, Lucas. Como é que faz para manter esse equilíbrio dentro do ambiente corporativo? E daqui a pouquinho a gente já vai partir para o ambiente social, essa questão de música também. Como é que a gente mantém o equilíbrio? Sim, na verdade, eu acho que mais do que nunca é se relacionar. Como eu disse, em alguns ambientes eles promovem essa ideia do uso do fone, etc. Estava me lembrando agora de um famoso banco brasileiro que já é bem rígido e não permite. Estava lembrando até de alguns pacientes. Eu fui psicólogo do Exército há muito tempo, né? O Exército, por exemplo, proíbe. Você não pode em nenhum ambiente, porque é um ambiente de missão, é operacional e nada pode tirar a sua atenção. Então, cada ambiente você precisa descobrir as regras daquele lugar. Mas, acima de tudo, você se relacionar com o outro. Inclusive fora até do ambiente ali, às vezes indo para almoçar, na saída, até eventualmente algum contato mais social, porque você vai descobrir, inclusive, quais são os limites do seu colega, que está muito próximo ao você. E quem sabe até a música que ele gosta, você também gosta. Vocês podem ali ter alguma troca de alguma maneira, dependendo, montar um pequeno ambiente dentro do ambiente maior do trabalho, mas acima de tudo conhecer ao outro. A gente está vivendo, como eu falava anteriormente, num período de hiperindividualismo, né? Um total individualismo. Se a gente vê essa imagem que está aqui atrás, muito bela, aqui do cenário, é uma imagem de uma cidade, né? De uma grande cidade. Então nós nunca estivemos tão próximos uns aos outros como aqui, tá? Né? Assim, geograficamente falando, mas nunca tão distantes afetivamente. Perfeito. A ideia do campo era o contrário. Vivíamos distantes geograficamente dos outros, por conta dos sítios e fazendas, mas próximos afetivamente, porque nós não tínhamos mediadores de tecnologia. Então a ideia é tentar aproximar do outro o contato, com toque. E aí, sem dúvida, você vai descobrir qual é a regra do outro ali, tentar se adequar e até gerar mais prazer, inclusive, no ambiente. Muito bem, agora a gente vai então para Samara, porque qual que é a regra de etiqueta quando nós estamos próximo a um colega que está nos incomodando ou atrapalhando, né? Quando a gente fala aí da questão da concentração, de ambiente corporativo,
como é que a gente deve se comportar mediante esses ruídos causados por músicas, ou então ao isolamento de um colega que se fecha totalmente com ele mesmo, né? Ficando aí apenas concentrado no trabalho e na música e esquece que tem gente do lado. Como é que faz? O que a etiqueta traz para a gente mediante esse fato que eu acabei de falar para você? Aí está um exemplo, né, negativo do uso do fone de ouvido. Então, pensa que você está numa situação, né, num ambiente de trabalho que precisa de interação entre os companheiros, né? Aí pensa você de fone de ouvido, totalmente isolado, né, distraído com aquela música, de repente seu colega te chama e aí você não consegue, né, responder, não tem a resposta, né? Então é válido aí para você que gosta de ouvir música, que se sente confortável, que se concentra melhor dessa forma, né, pensar no volume, né, não colocar uma altura tão distante, tão ímpar, ao ponto de você não conseguir se comunicar com as outras pessoas, né, ao ponto de se isolar totalmente e não conseguir, não ter nenhuma reação, percepção, né, daquele mundo que está ali ao seu lado exterior, né. Então eu vejo muito dessa forma, e para as pessoas também que acabam extrapolando, né, esse convívio ali, aquela coisa mais saudável, eu acho muito válido, se você se sente incomodado, de repente chegar com educação, né, com respeito, e pedir para aquela pessoa para diminuir o som, né, e fazê-lo refletir, né, de que aquele ambiente é um ambiente compartilhado, então Uhum. não dá para ele só se isolar ali e começar, né, te desrespeitar, enfim, invadir o seu espaço. Como ele trouxe aqui, nós não vivemos uma sociedade, né, de forma isolada, somos parte de um todo, né, uma comunidade, então é muito importante saber se comunicar também e passar essa informação de que aquilo não está sendo saudável para você e de que você precisa de um espaço e de respeito, e talvez é válido também aí até para a questão da música também. Tem uma questão Maravilhosa. interessante que ela está dizendo, que veja, que nós partimos da premissa de que, sem dúvida, é isso mesmo, né? Quer dizer, a pessoa que está usando o som no trabalho, ela está invadindo o espaço do outro muitas vezes. Sim. Ou seja, esse que usa o som está sendo ativo para com o outro. Mas olha só que interessante, que a gente recebe muito isso na clínica. O sujeito que às vezes é um som que não é som, mas que é encarado pelo outro como uma violência. Então, por exemplo, barulho de teclado, a pessoa que bate na mesa e faz ritmo, Sim. a pessoa que fica batendo embaixo da mesa, assim, ó, Exato. e o outro tá lá, e é porque você está fazendo muito barulho. Incomoda. E às vezes é algo normal, são ruídos que no campo seria o barulho do passarinho. Vamos combinar, gente, você tá em casa, você gosta da cidade, às vezes o barulho do passarinho no campo te estressa de um jeito que você não consegue dormir. Então, há sons, na verdade, que são importantes de você perceber que a culpa não é do outro, mas tem a ver com seus níveis de estresse, com seus níveis de angústia. Sim. Então, estes sons são balizadores com sintomas para que você busque ajuda. Às vezes você está no burnout, por exemplo, você precisa falar assim, olha, o barulho do chiclete do companheiro ao lado eu quero matá-lo. Então, é importante verificar esse tipo de som também. Pontuação Sim, excelentíssima, né? Porque a gente precisa de ficar atento aos sinais, né? Quando a gente fala de música, de som, é claro, a música, beleza, agora sons, né? Sons do teclado, Virtuais, gente. né? Nossa, Então... tem alguns sons de teclado que eu vou te falar, bate mais leve aí no teclado, né? A unha, né? A unha. A unha é muito bom. Exato. Agora, veja bem, vou trazer para a minha realidade. Nós, jornalistas, a gente trabalha em redação, né? Então, todo esse programa aqui, ele foi construído dentro de uma redação para depois a gente trazer para você ao vivo aqui, desse jeitinho, todo redondinho, igual a gente está mostrando. E na construção, na redação, não se constrói só esse programa. A gente constrói a programação de uma TV toda. Então, gente, é impressionante, porque a gente aprende a conviver nesse ambiente. Você está lá produzindo um texto, mas tem um monte de gente falando à sua volta, ao seu redor. E aí o pessoal fala, o jornalismo é meio fora da caixa, né? Porque o jornalista, ele consegue fazer isso. O que acontece com o nosso cérebro? A gente se acostuma, Lucas, com o ambiente, e a questão da música, ela realmente traz um foco, uma concentração, você consegue desempenhar melhor o seu papel ouvindo música da forma correta, claro, e respeitando as regras da etiqueta. A música, quando no ambiente de trabalho ela é pensada como, e preste atenção na palavra, diversão, ela traz um problema. A palavra divertir, ela tem a sua origem na mesma palavra, por exemplo, distrair.
Divertir o dia ali é ao lado de diverter. Você tira a pessoa daquele foco e joga para outro. Então, diversão ela é um problema. Agora, como recreação, a música ela é muito boa no trabalho, porque ela ajuda a criar alguma coisa. Então, por exemplo, eu escrevi meu livro, até trouxe aqui depois para vocês. Que legal. O meu livro, parte dele eu escrevi no shopping, na praça de alimentação, e eu prefiro. Eu saía da clínica, ia ao shopping, eu dizia, olha, eu vou escrever. Falava pra minha esposa, eu vou escrever. Mas como no shopping? Por quê? Porque o som da praça de alimentação, ele é um tanto uníssono e ele tem uma frequência que você pode ver, ele fica num nível bem estabilizado. Exato. E a gente sabe destacar quem tá gritando ou não. Então, aquele som, ele está numa constante que pode ser muito bom, que é o som do trabalho, por exemplo. Agora, o excesso de silêncio, ele pode ser, inclusive, maléfico. Vamos lembrar de um certo programa de TV muito famoso, onde reúne pessoas num reality show. Um dia colocaram as pessoas dentro de uma sala branca e trancaram elas lá dentro sem som. Sim, quase gerou psicose. Então, a ideia, não é, o som, ele não pode ser uma diversão. A música, senão ela vai tirar do foco, talvez até o que a pesquisa trouxe. Eu não li a pesquisa, mas alguma coisa nesse sentido. Agora, quando o som ele entra como um ruído controlado, no sentido ali de te manter... A ideia de que o som ele é como se fosse um parceiro, um acolhedor, alguém que está ali te aconchegando. Aí, nesse sentido, vai ser muito positivo. Por isso que deve se preocupar aí qual é o tipo de som, qual é o tipo de altura, mas não é problema você, assim, ouvir, ter alguma coisa no ouvido, em essência não é um grande problema. Muito bem, agora então falamos sobre o ambiente corporativo, eu acho que foi muito explicativo, bem interessante, né? Então aí você que está em um ambiente de trabalho, presta atenção para não se isolar totalmente e também para não atrapalhar o coleguinha, né? Porque a gente precisa trabalhar todo mundo aí em harmonia. Agora a gente fala, já que estamos falando dessa questão de som, de regras de etiqueta e também o que o som traz de positivo para a gente, no caso aqui a música, né? Em um ambiente social, qual a avaliação sua, Samara, referente à etiqueta do que você vê hoje, do que a gente está vivendo hoje? Bom, se você for contar aí de 100 pessoas, vamos fazer aí um parâmetro, 92 pessoas estão de fone de ouvido, não é? E então, referente à etiqueta, qual que é a sua visão? O que você traz para a gente nessa questão do ambiente social referente ao isolamento, né? Porque você está em um ambiente social, mas você está vivendo no seu mundo, você está com fone de ouvido. Isso atrapalha, isso é bom, até que nível, até que ponto? O que a etiqueta traz para a gente referente a isso? Ao contrário do ambiente de trabalho, né? Eu vejo que usar o fone de ouvido socialmente, ele é um pouco mais benéfico, né? Porque a gente vê que até em transportes públicos, por exemplo, tiveram que colocar algumas proibições, né? De que é proibido usar alto-falante, de que é proibido colocar caixinha de som, qualquer coisa do gênero, porque algumas pessoas estavam saindo ali, né? Daquela zona do que é, vamos dizer assim, socialmente aceitável, né? Sim. Extrapolando e gerando situações assim de extremo desconforto. A gente tem aí pessoas que trabalharam às vezes o dia inteiro e que querem voltar para casa em silêncio e não conseguem porque o outro quer fazer daquele momento ali, né, de retorno para sua casa, uma grande festa, uma grande balada. Então, eu vejo o fone de ouvido de forma mais positiva, né, para que cada um tenha aí o seu momento, né, se sinta confortável de ouvir a música que quiser, né? Porém, né, por outro lado, a gente tem essa situação também que você trouxe, as pessoas acabam ficando mais isoladas, né? Também desatentas, né? Então acabam, vamos pensar aí na rua, ficando mais vulneráveis para alguns tipos de situações, né? Então tem todos esses pontos, assim, né? Contrapontos que a gente tem que pensar. Mas de forma geral, né, eu vejo que é muito positivo usar o fone de ouvido para não gerar o incômodo, né, ao outro, sempre pensando desse Muito lado. bem. Agora vamos lá, falando de fone de ouvido e de você, uma pessoa que trabalha com imagem, né? Qual que é a avaliação que você faz daqueles megafones assim que ficam bem enormes no ouvido, assim? É legal? O que a etiqueta, a autoimagem traz pra gente referente a isso? E depois eu quero ver a questão da psicologia também, porque o nosso corpo fala. Então, a partir do momento que, igual a roupa, né? A roupa mostra
mostra Isso. o que você quer passar. E o fone de ouvido também mostra. Tem gente que usa um fone, ó, eu tô aqui com o retorno, tá vendo? Né? Isso aqui também é um fone de ouvido. Então, Sim. se eu coloco o cabelo aqui, quase fica imperceptível. Você já pensou eu com o retorno daqueles aqui assim, ó? Alô, produção, tá me ouvindo? Então, como faz? O que a etiqueta traz pra gente referente à nossa imagem quando a gente opta em utilizar ou até comprar um fone de ouvido, Samara? Eu vejo que aquele fone de ouvido bem grande, né, esse que você trouxe aqui, ele passa uma mensagem de que a pessoa está totalmente desconectada, né, Uhum. não está nem um pouquinho aberta, de repente, ali, para uma comunicação, para uma, né, para uma conversa, para uma pergunta, para uma dúvida, enfim. Ele tem essa imagem mesmo, né, de te Uhum. isolar mesmo, né, de te deixar realmente, fora, né, daquele convívio ali. Já os fones menores, né, eles, além de serem mais discretos, eu acho que é ali para aquela pessoa que não quer muito, né, mostrar que está usando, de repente, ouvindo uma música, a gente tem aí os pequenininhos Sim. sem os fios, né, o que eu acho até mais confortável, porque, por exemplo, aqueles fios podem, né, enrolar e gerar uma grande confusão, uma bagunça. Então a gente tem também esses modelos aí que eu acho que são até melhores, né, e Uhum. passa uma mensagem um pouquinho, Mais mais suave, né? minimalista, exatamente, mais suave, mais, né, vamos dizer assim, clean, digamos assim, Sim, né, a que é psicologia importante. tá louca, né? Para falar e para dar sim. posicionamento. Vamos lá, Mas Lu. isso o que ela está dizendo é interessantíssimo, é isso Muito mesmo. bom. Ela teve uma sacada, olha só que interessante. Quanto maior é o fone, ou seja, a entrada, eu vou chamar de entrada auricular, maior este fone está dizendo alguma coisa ao outro. Não fale comigo, não me toque. É isso Essa é a ideia, mesmo. sim. Se a gente pensar, vamos voltar, não sei de que idade vocês, vão aqui falar de idade, mas nos anos 90 ficou muito sucesso o Walkman. Ah, verdade. Depois verdade. o Discman e tal. Que eram os fonezinhos, eles cobriram a orelha, e a ideia era, eu tenho esse negócio que é carérrimo, você não tem, então deixa eu ouvir aqui meu som. A gente via muito lá o pessoal em Miami, andando de patins, não sei o quê, que era uma forma individual de se viver. Depois começaram a surgir os pequenos fones, né? Que é esse que a Samara estava dizendo, seja com cabo ou sem cabo. E isso ficou uma coisa curiosa. As marcas começaram a ver um problema, porque se você colocar muito pequeno, a pessoa não vê e ela se autoriza a ir falar com você. Então, quanto menor o fone, essa imagem, né? Esse retorno, mais você está autorizando o outro a vir falar com você. Ou seja, você se coloca mais sociável. Então, aí fica uma questão. Esse é um grande problema. Tem uma grande marca famosa aí de celular e fones, ela fez um fone auricular, né, que é isso que você está usando também, só que ele te dá um acesso ambiental. Se você clicar lá no seu celular, ele te dá acesso ambiental, ou seja, se a pessoa fala com você, ele corta o fone, o som do seu fone para você conversar. E as pessoas sabendo disso, elas se autorizam a chegar ainda mais. Aí você vê na academia, por exemplo, um problema. A pessoa fica, poxa, não sei o que, desculpa, não fale comigo e tal. O que as pessoas fazem? Elas aumentam o fone. Então tá voltando a moda do fone grande, justamente para fazer valer aquela questão do individualismo. Os jogadores de futebol estão sendo muito criticados hoje. A gente pode ver, quando eles chegam para o estádio para jogar, eles já saem com aqueles fones enormes. Verdade. Se não falem comigo. E eles estão sendo muito criticados, porque antigamente eles davam entrevista. Então, uma forma, eles nem precisam de assessor de imprensa. Já bota o fone e não fale mais comigo. Então, o fone acaba sendo uma forma de etiqueta, de fale ou não fale comigo. Então, aí, vamos lá, psicologia. Traz pra gente o que uma pessoa que usa um fone desse, o porquê essa forma de isolamento. É uma forma de se isolar do mundo, né? Do social. Qual que é a avaliação psicológica referente a isso? É esse narcisismo exacerbado que a gente vive? Nós estamos numa cultura, novamente, ela é individualista, as redes sociais trouxeram essa ideia do o mundo é a extensão do meu ego, então eu crio o meu mundo. Haja vista a questão do que tem o Jamil Silva, um grande filósofo brasileiro, ele fala da sociedade que nós vemos hoje, que é o Homo Ludens, que é o homem-jogo. Então a gente está nessa ideia do jogo enquanto game também, de eu e minha tela, eu e meu celular, não fale comigo, eu estou aqui ganhando meus pontos, estou produzindo alguma coisa agora, não me toque. Então nós estamos numa cultura assim de um total distanciamento do outro. Então o famoso filme ganhou um Oscar, inclusive chamado Crash, No Limite. E ele fala isso, nós estamos nos tocando tão pouco que quando a gente se encosta é violência. Nossa. Esse medo que a gente tem do outro, e o fone é uma forma, né? Aliás, assim,
o gozo auditivo é uma forma de eu me desconectar do mundo, é uma forma entorpecente, sem dúvida. Então, cada vez mais a música está sendo usada para isso. Na clínica, eu recebo várias mães que levam adolescentes que já vêm na clínica com o ouvido machucado, porque Você dormem tá com brincando. música. Oh, Ou seja, eu não quero ouvir minhas vozes, eu não quero ouvir os meus sonhos, eu não quero saber o que eu estou pensando de angústia durante o dia, eu quero prazer, eu preciso fugir. Então a música hoje, ela entra como uma fuga. Se você entrar no YouTube agora, você pode ver lá, músicas para dormir, músicas para pensar. Verdade. Fica 4 horas, é uma forma, na verdade, de fugir de si mesmo, né? Então a pausa é importante. Só que numa cultura de sons, onde o som se torna uma ferramenta de fuga, nós vamos ter uma sociedade extremamente barulhenta. Olha, isso interessante, né, Samara? Exatamente. Isso aí, muito bom, gente. Olha, você de casa, a produção tá me avisando que a gente tem bastante perguntas. Deixa eu ver que horas são. 8h46, e a gente batendo papo aqui, que gostoso. Muito obrigada, gente, por trazer essas informações, por compartilhar com a gente, né, informações tão importantes do nosso dia a dia, que às vezes a gente nem se dá conta, mas que faz sim a diferença, né? Produção, a gente pode começar a atender os nossos telespectadores, daí depois a gente volta a conversar mais, então, sobre essa questão, né? E aí é legal que as perguntas dos telespectadores trazem para a gente caminhos de desenvolvimento do nosso assunto. Eu acho maravilhoso. Pode colocar na tela se tiver, por favor, 8h47, segunda-feira, Estúdio Câmara ao vivo, nós estamos aqui falando sobre essa competência de você ouvir música em ambientes corporativos, aí a gente fala da psicologia e também das regras, né, de etiqueta. A Mariana Lopes do Jardim Chapadão. Quando tento estudar ouvindo música, sinto que não gravo nada. Isso é comum acontecer ou o cérebro pode aprender a lidar melhor com essa situação, Lucas? A plasticidade cerebral, encefálica, essa coisa da adaptabilidade, ela faz sentido, a gente consegue se adaptar. Uhum. Mas, gente, nós não temos 2 processos mentais. Eu sei que a gente tenta técnicas de como fazer tudo hoje, mas em última instância nós não temos 2 processos mentais. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Então, 2 coisas a serem analisadas no seu caso, Mariana. Ou a música está muito alta, ou ela é de pouca qualidade para você, isso deve se pensar, né? Ou realmente você não serve ali para ouvir música, não faz sentido para você, né? Cuidado em colocar músicas que você gosta demais também, porque realmente você vai tirar esse foco. Talvez tentar, se você quer colocar uma música, aquilo que eu disse, músicas que foram feitas para não ouvir, músicas instrumentais, por exemplo, músicas assim que com som mais baixo, mais distante, ali pode fazer uma caminha para você estudar mais. Mas, de maneira geral, nós não fomos feitos para ter 2 assim. Eu sei que o adolescente hoje ele nasce com o cérebro totalmente dividido, não sei qual é a idade da Mariana, mas, em tese, nós temos apenas um processo mental. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Não tem problema você não poder ouvir música, isso tá tudo certo. Ah, interessante, tá vendo só? Então quer dizer que não tem problema, você pode não conseguir, mas você também pode conseguir, e se você conseguir, cuida para não atrapalhar o colega, isso foi bem legal o que a gente trouxe aqui hoje. Vamos lá, pode trazer pra gente mais uma, Carla Schneider, do Ponte Preta. Samara, se cada um no escritório fica no fone de ouvido ouvindo música, isso pode atrapalhar a sensação de equipe ou até afetar a imagem profissional? Sem dúvidas, né? Exatamente o que a gente trouxe aqui, né, gente? Tanto quanto a roupa, né? Esse isolamento, quando a gente fica aí no ambiente de trabalho totalmente isolado, com fone de ouvido, já pensou aquele fone desse tamanho lá no escritório, né? Então, com certeza isso pode afetar a sua imagem profissional. A gente se preocupa muito com o que a gente veste, com a forma como a gente fala, mas a gente esquece das outras mensagens que são subliminares, né? E que as pessoas estão avalizando também, né? Então a gente não pode isolar nenhum ponto. Então, tomar muito cuidado, né, para não atrapalhar o colega no ambiente de trabalho, não usar um volume muito alto, pensar aí, né, no tipo de música que você está ouvindo, né, para não se desconectar, como o Lucas trouxe aqui, né, totalmente, sempre pensando em trazer atenção, né, e não afetar a sua produtividade. Muito bem. Ô Lucas, você já ouviu ou tem algum caso onde música foi usada para reduzir a ansiedade e que melhorou a qualidade de vida e também no Sim, trabalho, desempenho? sim. Por exemplo, em termos clínicos, o caso dos pacientes autísticos, né?
ou os autistas, né, na linha comum aí. A música muitas vezes é usada, inclusive, para aproximação social, sensações sonoras, sensações de toque a partir da música. Isso, assim, é muito importante. Estava me lembrando, até para trazer um caso profissional, das pessoas que trabalham em agências de produção de vídeo e edição. Elas precisam usar fones, elas precisam estar desconectadas dos outros. E aí o que a empresa fez, na verdade, através de uma intervenção que a gente fez, tirem os fones, vão ouvir agora uma música geral, todos juntos, em dinâmica de trabalho, para gerar essa comunhão profissional e organizacional. E assim, enquanto toca a música, faço uma pergunta, tal, descubro um pouco do outro, a gente volta a conversar. E a música ia balizando esse negócio para que o outro percebesse, o profissional, de que a música não necessariamente é algo só individualista, ela pode ser também usada para o contato com o outro. Né? Então, nas duas vias, ela é assim muito possível. A se dizer que, por exemplo, balada, as músicas muito altas, por exemplo, elas tendem a erotizar o ambiente. Por quê? Porque ela diminui a minha identidade como eu, né? O eu ela se diminui, aquilo que é mais instintivo, sexual meu, aparece para o contato ali físico e assim por diante, como todos sabem. Então, às vezes também excesso de música pode trazer questões assim mais selvagens do sujeito e tal. Então, controlar esse negócio vai dar bom. Eu quero mandar um abraço para a nossa edição, né? O pessoal que trabalha na edição da TV Câmara, eles todos com fone de ouvido, né? Daí a gente chega lá, dá um carinhozinho assim no ombro, né? Oi, tô aqui. E tem eles colocaram uma placa lá com um fone dizendo, tipo assim, estou de fone, não estou te ouvindo, né? Mas a galera é nota 10. Ô, edição! Abraço para vocês aí, tá bom? Vamos lá. Ó, 19978293776. Pode mandar a produção? Pode mandar. A nossa direção aí tá dizendo que tem mais perguntas, então a gente continua. Vamos lá. Fernanda Torres do Barão Geraldo. Algumas pessoas rendem mais ouvindo a mesma música repetida várias vezes. Existe explicação para isso ou é só gosto pessoal de cada um? Lucas, explica. Uma pergunta boa. O Freud tem um texto famoso do Freud que diz repetir, elaborar e lembrar, ou recordar, né? Ele vai dizer que as repetições, elas impedem o recordar. Então, é o que eu disse lá no início. Se a ideia é você ter mais scores, mais produção, às vezes a intensa repetição de uma música que te é muito prazerosa, ela vai gerar lá no fim da linha mais produção. Isso não quer dizer mais saúde mental. Às vezes o excesso da música, né, em repetição, aquela música, é justamente para você se impedir de ouvir aquilo que você precisa ouvir das suas questões. Então é por isso que as músicas hoje elas estão menores de tempo, pode ver, o sertanejo universitário, o funk é o grande exemplo. Verdade. Elas são menores de tempo e que exigem mais essa reprodução, né? Por quê? Porque eu não quero pensar, né? Eu brinco, né? A música, eu conheço os dois, então eu vou dizer aqui, né? O Melhores Mariano, mas a música Camaro Amarelo, que foi muito repetida por muito tempo. Se vocês lerem a letra da música, você vai falar assim, parou. A música fala de parricídio, sabe? Um filho que odeia o pai, por isso que o pai morreu e ganhou uma grana para comprar um Camaro. Olha isso. Mas por que a gente não sabe disso? Porque ela tá em repetição. Ela era para gerar, assim, mais dança na época, etc. Então, se no seu caso, Fernanda, a música para você, ela repetindo, ela gera mais, tudo bem, mas não quer dizer definitivamente mais saúde mental. Se você está repetindo muito, ainda que esteja produzindo, tá na hora de você falar mais sobre isso. Poxa vida, você viu? Um perigo, né? A gente pensa que é só música, mas não é não. Não é. Muitas mensagens por trás. Muitas mensagens. E a etiqueta, né, também traz, porque você faz uma leitura, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, você faz uma leitura pessoal também, porque o corpo fala, né, Samara? Com certeza, sem dúvida. O corpo ele vai trazendo sinais, né, apontando ali, trazendo mensagens que são subliminares, como eu disse. Trata-se muito do comportamento também, né, das pessoas, como as pessoas vão te vendo, como as pessoas estão te lendo. E agora, com a explicação do Lucas, isso tudo vai ficando muito mais claro. Eu até queria te fazer uma pergunta, Lucas? inclusive, que talvez para você, inclusive, a questão da roupa. Se a pessoa que repete muito roupa no ambiente do trabalho, por exemplo, né? Eu sei que tem assim, não é a música, só que a música da pessoa acaba sendo a forma dela se representar. Quer dizer, que a pessoa vem do mesmo jeito sempre. É porque é falta de dinheiro. Muitas vezes eu me sinto mais segura, talvez. Sim. E ela não percebe quanto que isso pode estar atrapalhando ela. Exato. Às vezes justamente, às vezes a roupa pode ser uma situação também de segurança da pessoa, né? Demonstrar uma insegurança.
sem entrar em aspectos aí, né, como você trouxe, econômicos, Socioeconômico, sim, sem dúvida. mas assim, pode demonstrar sim, e outras coisas também, pode demonstrar até um certo, um descuidado, né, da Descuidado, pessoa, sim. né, um descuidado da pessoa em lidar ali, né, de trabalhar a sua imagem, né, de mostrar-se ali aberto para Essa trabalhar, questão lidar de com a sua essa imagem. questão de roupa é algo bem, assim, delicado para se dizer, porque a roupa que a gente veste, ela nossa, ela fala muito sobre o que a Muito Sim, gente sobre a é, né. gente, sim, sim. muito. Eu acho que a primeira coisa que fala sobre a gente é a roupa, né, porque a partir do momento que você encontra a pessoa, a primeira coisa que você faz é olhar aquela roupa, né, então Uhum. qual que é a primeira mensagem que você passa, né, Sim. como que as pessoas estão te vendo ali, quem não te conhece, quem nunca te viu na vida, né, qual que é a mensagem que você deixou ali para aquela pessoa. É lógico que com o tempo a gente vai desenvolvendo, outras habilidades, vai conversando, as pessoas, te descobrem de outra forma, né, Uhum. mas a sua primeira imagem é a que fica de Sem dúvida. você, né, então pensa trazendo isso agora Uhum. para essa discussão nossa aqui, Sim. né, do fone de ouvido, imagina você chegar, você tá perfeito, impecável, porém com fone de ouvido enorme, né, pensa a imagem que você passa, a comunicação que você está transmitindo, né, pode ser que depois a gente ali no ambiente de trabalho vai conversando, vai interagindo, a gente descobre que você não é aquilo, Uhum. né, mas no primeiro momento, né, a imagem que fica é muito forte, ela é bem impactante, né, Uhum. visualmente. Nossa, Hum. interessantíssimo esses 2 profissionais nessa conexão, trazendo para a gente, nosso comportamento diário, né, e a gente vai aprendendo. Muito bom, nós estamos falando aqui sobre trabalhar ouvindo música, né, como é que o cérebro dá conta, mas aí você já percebeu que a gente falou de ambiente profissional, a gente já falou sobre ambiente social e agora a gente até colocou a questão, da vestimenta, né, da Uhum. roupa, porque é o nosso comportamento, o nosso corpo fala, os nossos movimentos, eles sempre querem dizer alguma coisa sobre Uhum. nós. E aí a Samara muito assertiva trouxe essa questão. Você está muito bem vestida e aí de repente com um baita de um fone de ouvido e em Nárnia, né? Tá onde? Alô, vai fazer uma Uhum. entrevista de Volta, emprego, de repente toda linda comprou lá um terninho ou você menino, menina, enfim, né? Comprou uma roupa específica para aquele dia, está impecável, né? Foi no salão e arrumou, mas sabe assim quando você se prepara? Aí você se veste, se olha no espelho, uau, né? A minha presença está impactante. Só que daí você esquece, vai lá, bota um fone de ouvido, chega Uhum. no lugar, né. perdeu, sabe? Então a Só gente. falta dançar na frente do É. entrevistador. Pior ainda quando você chega só com um lado do fone, o outro, Aham. será que a pessoa fala ou não fala? O É. que essa Tá pessoa. ouvindo ou Ela tá não, ouvindo né? alguém falar com ela? Quer dizer, é Então, é complicado. isso, ó, no meu Muito caso eu complicado. tenho um aqui É, e outro ah lá. não. Então, um para ouvir minha direção e outro para ouvir vocês, entendeu? Nesse caso. Agora, quando você vai para um ambiente corporativo ou um ambiente social, você tem que tomar muito cuidado. São detalhes que fazem toda a Toda a diferença no nosso diferença. dia a Muito, dia, muito, né? É Exato. muito bom. Que bate-papo legal. Pode mandar mais, produção? 8h58, produção tá avisando que a gente vai até 15, é isso? 9h15? Então tá, ainda dá tempo de responder mais algumas perguntas. Depois a gente já vai para as considerações finais. Olha aí a Juliana Martins do Jardim Proença. muito A pessoa boa. está participando, que legal. No home office, colocar música de fundo para se concentrar pode influenciar também na forma como construímos a nossa imagem profissional? No home office. Home office é um pouco delicado, A né? pergunta é boa. É uma pergunta boa e me fez uma confusão na minha cabecinha aqui. É, Porque o home office, se a gente for pensar, tem gente que tem que cuidar com a autoimagem no home office, uhum. Com né? certeza. Porque tem gente que é meio relaxado. Você tá no home office, você tá em casa, você não faz uma baia para você trabalhar, aí você não bota uma roupa, você não se ajeita para trabalhar. Tem que tomar cuidado no home office, porque vai que você precisa entrar numa reunião rápido agora, aí está de pijama, né? E aí, com essa questão de música de fundo para se concentrar, aí é a questão aí do nosso psicólogo responder para a gente Olha só, o home office. a questão no home office é o seguinte, pessoal, por isso que as empresas estão mandando todo mundo voltar para a empresa, quer dizer, está diminuindo. Porque há de se dizer que a imagem, o comportamento não verbal, vamos lembrar uma coisa, nós seres humanos, nós nos comportamos antes de falarmos. O comportamento é anterior à fala. Então, o comportamento não verbal, isso que está sendo dito aqui, é muito importante. E desde o sapato, o tênis que você vai colocar, o cabelo, etc. Quando nós estávamos nas empresas sem o home office,
nós nos comunicávamos, o corpo todo nos ajudava nessa inspiração do trabalho. Quando a gente vai para casa, só essa parte daqui de cima nos ajuda. A de baixo, a pessoa tá de pijama, tá com só as partes de baixo, da roupa, não sei o quê. Então ela só tem uma parte do corpo para se comunicar. E às vezes o rosto acaba não ficando tão bom, porque ela não tem esse corpo inteiro para se comunicar. A música pode ajudar? Pode ajudar. Mas a música não vai fazer milagre nesse sentido. É muito importante que você estabeleça o seu lugar, o seu terminal de trabalho em casa. Essa ideia de fazer de qualquer jeito não te ajuda na comunicação não verbal e verbal com o seu trabalho. Basta entrar no YouTube, aí vão ver um bando de juiz, de promotor que já deram as suas gafes, já empresários em reuniões. Por quê? Porque não se ambientizam a partir do pré, né? Antes de entrar, montar o seu terminal, a sua roupa de cima e de baixo, e aí sim a música vai te ajudar. Do contrário, a música só vai piorar a situação. Essa questão é importante, a sua fala também, porque faz parte do nosso comportamento e são regras de etiquetas. Aí tem gente que fala assim, mas eu preciso de regra de etiqueta. Gente, etiqueta é algo que a gente precisa levar para o nosso dia a dia. Não é, a pessoa fala de etiqueta, daí a pessoa já pensa assim, quantos garfos eu vou utilizar para comer? Não é isso, né? Etiqueta é o seu comportamento, mediante a situação que você está no momento, não é, Samara? Sim, é a forma que você se coloca na sociedade, né? Exatamente. Então, a etiqueta, a gente está falando aqui de etiqueta social, né? A forma como você convive na sociedade que não gera desconforto para o outro também, que está ali compartilhando o mesmo ambiente que você. Na Então, a questão do etiqueta é home. muito importante, Na né? questão do home office, então. Exatamente. A gente pensa que está trabalhando em casa e que a gente pode fazer o que a gente quer, mas não é bem assim, né? Ainda assim, é como se você estivesse trazendo seu trabalho para sua Exatamente. casa, né? Então, assim, aquelas pessoas que estão ali do outro lado da telinha, elas estão compartilhando o seu também ambiente, né, residencial. E, enfim, é válido, né, reservar um ambiente para você poder trabalhar com qualidade, né, se vestir adequadamente, né, como tem muita gente, né, que trabalha, por exemplo, com TI, aí fala: eu trabalho com TI, mas mesmo assim eu mantenho a minha rotina, eu levanto, eu me arrumo, né, a mulher passa ali aquela sua maquiagenzinha e bota a sua roupa e vai trabalhar, né. É uma rotina de trabalho como qualquer outra, né, e a gente não pode, tornar isso insignificante, né. É muito importante manter essa rotina, digamos assim. Muito bem, eu achei interessante também a pontuação do Lucas, quando você disse, Lucas, que quando a gente se prepara para trabalhar em home office, se você não se prepara por inteiro, você não consegue entregar. Eu achei magnífico isso, porque de repente você se arruma daqui para cima, né? Tá, beleza, tô de blazer, tô com o cabelinho arrumado, tudo daqui para cima. Abaixo eu tô com shorts e chinelo. A entrega Já, também não é tem igual, problema. a entrega também é igual à sua Aliás, a vestimenta. pessoa acaba incorporando o home para baixo e office para cima, né? Então ela fica home office mesmo. Na verdade, é home office no sentido de trabalho na sua casa. Mas isso que a Samara disse, é o trabalho em casa. É importante fazer esse corte. A gente sabe que a realidade muitas vezes da casa é pequena, com filhos, etc. Mas simbolicamente, no campo psíquico, é importante você, nem que seja um livro. Olha, eu vou fazer esse livro aqui, vai ser o meu escritório. E aí você incorporar aquele negócio. Lembrando que a vestimenta não é só para o outro, é para você mesmo. Isso. Você se olhar no espelho e dizer, eu vou começar o meu trabalho agora. Esse corte, ele é importante. Do contrário, fica uma relação siamesa entre trabalho e casa, e você não entra no jogo e isso vai gerar problemas. Novamente, a música ali, que é a pergunta, acaba sendo, né, é quase um perfume com gente que não toma banho. Você tenta perfumar uma coisa que não vai dar bom. A música, ela só tende a melhorar ou a piorar uma situação anterior dada a ela. Então Perfeito. é importante estabelecer esse lugar. Poxa vida, hein? Quanta fala boa, quanto recorte bom desse programa de hoje. A gente fica muito feliz com a sua participação. E vamos lá, se tem mais, pode colocar mais pra gente. Produção, vamos lá. Nossa direção avisando tem mais perguntas. A Vanessa do Taquaral. Em uma reunião online, deixar uma música tocando de fundo passa a impressão ruim?
ou já existe uma flexibilidade quanto a isso hoje em dia? Ou interessante pergunta, hein, Vanessa? Obrigada, bom dia para você. Vamos lá, uma reunião online, depende do assunto, pode colocar uma musiquinha ou não A pode? cara da Samara é muito boa, falei. Porque você acha que é uma boa pra você. Vai lá, Samara. Qual que é a etiqueta aí, da regra de etiqueta? Vamos fazer uma online, vou botar uma música para descontrair o ambiente. Não é. Não, Então, né? depende, vamos pensar assim, Sim. né? Se você trabalha em um ambiente de trabalho totalmente descontraído, e ainda assim eu acho meio perigoso, meio arriscado, né? Eh, Quanto de descontração que a gente quer, né, trazer para o nosso ambiente de trabalho, né, para as Uhum. pessoas ali. Eu sou mais do pressuposto de que a concentração, o foco, né, e pensar nos outros colegas. Será que todo mundo quer ouvir uma musiquinha de fundo ali, né, numa reunião online, que seja, né? Então, assim, é importante pensar nisso também, né? Na verdade, e é isso mesmo. Assim, eu, particularmente, já que a Samara respondeu no CPF dela, eu também vou responder no meu. Então, não dá. Se eu sou o controlador da reunião, eu desligo o microfone do cara lá. Agora, é o que ela disse, às vezes faz sentido, a depender qual é a dinâmica que vai ser conversado. Uhum. Mas o que a gente tem que lembrar, o contato presencial não tem mediadores, sou eu e o outro. Deve-se lembrar que por mais perfeita que seja a sua câmera, a sua imagem, por mais que pareça que o sujeito está lá dentro de você, lá dentro com você na sala, é você, a internet e o outro, é o mediador. Então você colocar uma música lá, você acha que o outro vai ouvir exatamente o que você está ouvindo? Não, às vezes o computador dele não é bom, o fone não é bom, a internet dele não é boa, a música vai chegar pisada, vai atrapalhar. Se estiver sendo gravado, vai ser monetizado esse negócio, vai acabar com a sua live, se for o caso. Uhum. Então, assim, é até um tanto heterodoxo pensar nessa possibilidade da música, porque a qualidade de recepção desse sonoro do outro lado pode não ser a mesma que a sua, e tem um atraso, né? Diz que é uma Tem o coisa delay, mais... né? Delay Tal do ainda, delay. delay que é o pior do negócio, né? Que é a sogra do online. Então, a gente precisa... Você talvez não, assim, viu, Vanessa? É melhor você... Sai um pouco dessa ideia. Momento. Vanessa. Deixa pra ouvir a musiquinha depois, Vanessa. Muito De repente, bom. os coleguinhas da reunião não estão querendo ouvir a mesma música É. que você, então, né, vai pro assunto logo direto e depois ouve a musiquinha. Valeu, Vanessa, obrigada. Mais uma produção, e daí já podemos ir para as considerações finais? Bota a hora aí pra gente, que eu tô perdida no tempo, sabe por quê? Porque isso aqui tá bom demais, eu nem sei quanto tempo que a gente tá conversando aqui, tá maravilhoso. Alô, Patrícia Gomes, Botafogo, hein? Centro da cidade. Em escritórios compartilhados, como equilibrar o direito de ouvir música no fone sem desrespeitar os coleguinhas e prejudicar a imagem pessoal? Como é que a gente equilibra isso? Fica com fone sim ou fone não? Como é que é, Samara? O que a gente discutiu? Que, de repente, né, o fone de ouvido aí, ele pode atrapalhar, sim, a sua imagem profissional. Porém, em alguns ambientes de trabalho, dependendo da área que você trabalha, com que você trabalha, usar o fone tem um aspecto positivo, né? Então, é sempre partir do pressuposto de que você não pode incomodar o outro, né? Então, usar o fone com um volume mais ameno, né? E mesmo assim, optar por músicas, né, que você não fique totalmente desconcentrado, Sim. voltado Uhum. só para aquele universo, né? Então você pode ouvir sua música, né, mas não pode incomodar o outro e também não pode se desconectar totalmente do seu ambiente de trabalho, né? Porque aí sim, se você de repente for chamado assim de urgência e não responder porque está ali curtindo sua música, pode passar assim uma imagem, né, de profissional totalmente desprendida, né, uma coisa meio "não estou aqui", né, e eu tenho certeza de que não é essa a imagem que você quer passar, né. E deve se lembrar que, dependendo do seu fone, a altura que você coloca no seu fone, mas só tá em mim, não, ele o vaza. ali É, Ele vaza, vaza. verdade. E é pior ainda, exatamente. porque vem Aham. ruído, um negócio assim, É. agudo, horrível. Agora, essa ideia do coworking, né, assim, o espaço Aham. compartilhado, o que vai te balizar é a neurose obsessiva. Quanto mais neurótico você for ali no sentido de obsessivo mesmo, estou atrapalhando o outro, estou preocupado com o ambiente, vai ser melhor no sentido da regra social. Uhum. Aí, os seus monstros aí que geraram a partir dessa relação bem complicada, porque são vários trabalhando, às vezes com trabalhos diferentes, aí você vai na clínica falar sobre isso que vai te ajudar. Mas se preocupe bastante com o outro. Muito bom. Olha só, a gente conversando sobre isso traz
tantos pontos que é legal a gente bater papo, é legal a gente conversar, mas não dá tempo, 9:09, aí, ó, considerações finais. Direção tá falando, eu vou para as considerações finais, mas antes, isso aí, de repente, pode ser até tema para um próximo programa. Atenção aí, produção, questão de etiqueta, né? Esse negócio da gente atender o telefone, oi, tudo bem? Ou então pega lá, tá ligando, olha aqui, e tal. Gente, é assim. E agora? Samara, help, uma fala, né, para nós, para todos nós, que de repente você sai um pouco da caixa, se empolga demais e atende o telefone num som, gente do céu, que daqui no outro quarteirão tá ouvindo você falar com a outra pessoa. Ou então essa questão de fazer chamada de vídeo em ambiente que, de repente, o outro que está atrás, ele não quer aparecer no seu vídeo, colega. E aí, como é que fica a questão da etiqueta nisso? Só para a gente fechar, não tem muito a ver, tem a ver também, né, com o programa, claro, mas eu acho que é um assunto para um próximo programa, porque é coisa que acontece no nosso dia a dia também. E você acredita que eu ia trazer exatamente essa situação, a situação do vídeo, gente? Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito grave. As pessoas estão andando na rua com o celular na mão e filmando o outro, Exato. sabe? E eu vejo isso com uma forma muito desrespeitosa, porque assim, o outro quer aparecer, né? É a mesma coisa, a gente tem muito cuidado com fotos, né? Ai, não vou tirar foto de terceiros sem autorização. Mas e filmar terceiros? Mesma coisa, né? Né? Filmagens em academia, né? Que o outro está aparecendo ali. Então, tudo isso faz parte, né, da regra da etiqueta social. Pensar sempre no outro. Será que ele quer aparecer? Será que eu tenho direito de filmar o outro, né? Eu tenho direito de fazer uma ligação tão alta ao ponto de incomodar o outro ali, né? Que está ali do meu lado, compartilhando o mesmo espaço, né, que eu. Então, tudo isso deveria ser pensado e fica aí como tema para uma próxima. Que legal, conversa. muito bom, né? Porque o Muito, negócio muito é bom. tenso, né, Sim, Lucas? sim, muito. Essa coisa do vídeo, essa coisa de som de celular e tal. A gente precisa definir o que é música. E eu acho que tá dentro, porque som tá né? ali, tem a ver com isso. Envolve direitos também, que isso tá muito complicado hoje. A gente viu um casal aí que não era casal, ser descoberto uma grande banda de rock. Exatamente. Por quê? Porque essa ideia do gravar é muito complicado. Então, eu acho que é um bom tema, né? É um bom a tema. privacidade do outro, Verdade. né? Sem permissão nenhuma. Verdade. Viu, produção? Bora fazer esse tema aí, porque eu acho que a gente tem muito que conversar sobre comportamento humano, regras de etiqueta e a questão psicológica de tudo isso. E é por isso que hoje nós trouxemos esses dois profissionais magníficos. Eu quero agradecer a Samara. Obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. O programa foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. A gente super adorou. E você, Lucas, já está convidado mais uma vez para vir para cá. Sempre quando você vem, traz assim visões da área da psicologia que nos ensina todo momento. Então, muito obrigada. Eu agradeço o carinho, Estúdio Câmara, essa cidade linda que eu moro, que eu amo, que é Campinas. Obrigado pelo carinho. Quero indicar aqui o meu livro, que eu acho que na última vez eu falei, Lugar de Falta. Eu falo, tem 5 artigos aqui que eu falo sobre música, inclusive, sobre o problema do excesso sonoro que a gente vive também. Então, eu trato aqui no livro de psicanálise, de psicologia. E, poxa, muito obrigado pelo carinho. O que eu provoco vocês nesse final é que acima dos sons, que você se preocupe com a música do silêncio. Essa que toca na alma, essa que traz suas questões, suas faltas, o seu vazio. Essa aí, muitas vezes, que está gritando para que você ouça, para que você busque ajuda. Essa é a minha dica. Maravilha. A direção está falando para a gente mostrar o livro lá. Mostra o livro. Tem na Amazon. Pela Plenitude também, a distribuidora. Lugar de Falta, a incapacidade de lidar com a falta, com o mal-estar contemporâneo. Uau, olha aí. Esse que você escreveu no shopping? Esse eu escrevi. Aliás, é engraçado, no livro eu cito os lugares que eu escrevi o livro. Olha que legal. Eu falo todo, no shopping, cafeteria. Boa! Legal, valeu. Muito obrigada. Pode falar, Samara. Não, só aproveitar para deixar também minha rede social. Manda! Se quiserem saber um pouquinho, né, sobre consultoria de imagem, sou docente também, é samara.pilon.com.br.
podem acompanhar um pouquinho do meu material por lá também. Inclusive, toda linda, magnífica, obrigada. adorei. Já que você tocou no assunto, Sim, né? gente, É de uma adorei. elegância. Se puder levantar obrigada. suas mãos, por favor, você vê que tá Olha que isso é coisa uma- linda. Harmônico, Não, é uma né? harmonia que chega a nos envergonhar, na verdade. Elegantérrima, elegantérrima. Gente, gratidão, tá? Por estar agradeço. conosco aqui nessa manhã. Gratidão você de casa. Nossa equipe brilhantíssima também. Todo mundo trabalhando junto nessa manhã de segunda-feira, né? Começando a semana com o pé direito e graças ao bom Deus que a gente conseguiu trazer para você muita informação de qualidade. E é assim, é a TV Câmara Campinas com uma equipe nota 10 trazendo para você informação de qualidade, conhecimento. E lembrando que nós temos a Íria, direto da Central IA, logo em breve trazendo para você também informações do Legislativo, informações nacionais, internacionais, estaduais, regionais. A Íria anda por tudo, né? A nossa inteligência artificial aqui da TV Câmara Campinas. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, também com informações e os quadros e programas, o dia todo aqui na TV Câmara Campinas, todos feitos pela nossa equipe, com muita seriedade, com muito carinho, especialmente para você. Na terça-feira, amanhã, a gente vai falar sobre os efeitos psicológicos que levam à obesidade. A obesidade é uma condição multifatorial que vai muito além da alimentação desequilibrada e do sedentarismo, gente. Sabia disso? Não é só comer, não. Questões emocionais profundas, como trauma, ansiedade, depressão e baixa autoestima também podem, sim, influenciar diretamente o comportamento alimentar, levando o desenvolvimento de padrões compulsivos e ganho de peso excessivo. Então, amanhã, a partir das 8, ao vivo, nós temos mais Estúdio Câmara e vamos falar sobre essa questão de obesidade e o nosso comportamento, o que a psicologia traz referente a isso. E então, já sabe, temos um encontro marcado. Valeu, vou me despedindo de vocês por aqui, agradecendo ao Papai do Céu por mais uma semana, que a sua semana seja linda e abençoada, aos nossos convidados. Obrigada mais uma vez. A você de casa, super beijo, a nossa produção, nossa direção, super valeu. Bora que bora, gente! Semana só tá começando! Vamos lá, beijo grande, fiquem bem e fiquem sintonizados aqui na TV Câmara Campinas. Até amanhã, valeu pessoal, tchau, tchau!